Maravilha, pessoal! Espero que vocês tenham conseguido resolver esse exercício. E agora vamos então para a resolução. Bom, antes de começar a resolver, vamos prestar atenção no enunciado, vamos entender o que o exercício pede da gente. E depois que a gente conseguir já resolver e entender a demanda, a gente começa a trabalhar. Bom, então o exercício fala sobre um certo canal que transporta água e nós temos uma estrutura aqui no meio do canal que acaba forçando essa redução de coluna de água, né? Então aqui a gente tem inicialmente uma coluna de 1,5 m e aqui depois da estrutura nós temos uma altura d'água de 0,6 metros. E aí ele pede para a gente, né, desprezando as perdas de energia, calcule a vazão no canal por unidade de largura. Então o que ele quer é algo do tipo Q sobre L, né? Uma vazão sobre uma certa unidade de largura. O que a gente pode observar? Então nós temos fluido passando aqui, tá? E o desenho já até ajuda a gente, ele já dá até 2 pontos de referência, né? Então nós temos aqui um fluido com uma certa velocidade V1, e depois que ele passa da estrutura, ele vai adquirir uma certa velocidade V2, porque nós, claro, estamos diminuindo essa área útil aqui. E como a vazão tem que ser a mesma, então a gente vai ter um ajuste na velocidade. Se a vazão é a mesma, a gente reduz a área, a velocidade aumenta. Então V2 tem que ser maior do que V1. Tá? E essa é justamente uma primeira intuição que a gente pode utilizar para resolver o nosso problema, que é justamente o conceito de continuidade. Tá? A vazão ela tem que ser a mesma. Então, como a vazão é constante, o que a gente pode escrever? Que V1 vezes A1, justamente a vazão, nesta seção 1, tem que ser igual a V2 vezes A2. O que é A1 e A2? Aqui a gente está observando o corte, né? Mas a gente consegue imaginar essa estrutura de uma forma tridimensional. Imaginando então uma seção que vai ter aqui em 1,5 m de altura e aqui uma certa largura que a gente pode chamar de L. Da mesma forma aqui na seção 2 vai ter 0,6 metros de altura e aqui uma certa largura L. Tá? Então essa aqui são as áreas das nossas seções. Então a gente consegue escrever aqui V1 vezes A1, que é 1,5 m vezes uma certa largura L, que vai ser igual a V2 vezes 0,6 vezes uma certa largura L. Legal. Então essa é uma primeira relação para a gente ter em mente, tá? E aqui a gente percebe que L dos dois lados a gente consegue cancelar e chegar numa expressão do tipo V1 é 1,5, V2 0,6. Vamos aqui chamar essa relação de 1, tá? Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem fluido circulando, tá? Nós temos aqui perdas de energia sendo desprezadas, então esse exercício está pedindo, implorando para a gente utilizar Bernoulli, tá? Então vamos escrever Bernoulli e ele já até disponibiliza para a gente 2 pontos bem relevantes aqui, que é o ponto 1 e o ponto 2, de mesma cota, tá? Então vamos escrever a equação de Bernoulli para esses 2 pontos aqui. Como fica então? Vamos ter ρ vezes G vezes E1 mais P1 mais 1 sobre 2 ρ V1 ao quadrado, a equação de Bernoulli para a seção 1, e agora a gente iguala para a seção 2. Z2 mais P2 mais 1 sobre 2 ρ V2 ao quadrado. Bacana. O que a gente pode observar, tá? Z1 e Z2 são iguais. Você pode ver que esses 2 pontos aqui eles estão alinhados verticalmente. Então a cota vai ser exatamente a mesma, se a gente mantiver o mesmo nível de referência. Então esses dois termos aqui eles vão acabar se cancelando. O que sobra para a gente então? Vai sobrar P1 mais 1 sobre 2 ρ V1 ao quadrado vai ser igual a P2 mais 1 sobre 2 ρ V2 ao quadrado. O que a gente precisa agora é trabalhar com as nossas pressões. Tá? E o que vai ser a nossa pressão? Vai ser justamente a coluna de água que está localizada logo acima do ponto de interesse. Nesse caso, nós vamos ter uma coluna de água com dimensão H1 e aqui nós vamos ter uma coluna de água com dimensão H2. Então vamos escrever aqui. Qual que vai ser a nossa pressão 1? Vai ser ρ vezes G vezes H1, tá? Expressãozinha clássica de pressão. 1 sobre 2 ρ
V1 ao quadrado e o resto permanece igual, né? Aqui nós vamos ter ρ vezes g vezes H2, mais 1 sobre 2 ρ, V2 ao quadrado. Nós temos ρ aqui em todos os termos, vamos simplificar um pouquinho para ficar mais fácil. E já vamos pensar no que a gente pode fazer com essas informações de H1 e H2. Se a gente voltar aqui para a nossa figura, o que a gente observa? Que H1 e H2, na verdade, estão separados por essa diferença de cota de 0,9 metros, né? Que é justamente o que falta. 1,5 metro menos 0,6 dá 0,9 metros. H1 menos H2 vai ser igual a 0,9. Então, opa, a gente já achou mais um valor de interesse para a gente. H1 menos H2 é 0,9. Então, se a gente passar o H2 para cá, a gente vai ficar com H1 menos H2, que a gente acabou de descobrir o valor, 0,9, e vamos passar essa velocidade para lá para ficar um pouco mais bonito. Tá? A gente vai ter aqui, então, 1 sobre 2, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Vamos substituir o que a gente acabou de encontrar. A gente vai ter, então, g vezes 0,9. Vamos passar esse 2 multiplicando vezes 2 é igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Vamos chamar essa equação aqui de 2. Tá? Nós temos aqui mais uma relação entre V1 e V2. Com as nossas duas relações, a gente consegue substituir em uma, isolar em uma e substituir na outra. Né? Então, vamos substituir aqui vamos isolar, na verdade, o V1. Né? Vamos passar 1,5 dividindo para cá, e a gente acha uma relação de V1 e V2. Se a gente passar 1,5 dividindo, nós vamos ter V1 é igual a 0,4 vezes V2. Então, vamos lá, usando 1. Então, usando 1, que a gente chega que V1 é igual a 0,4 V2. Né? Legal. Agora, vamos utilizar essa informação de V1 aqui em 2. Nós vamos ter 1,8 vezes g, e aqui a gente já pode substituir o valor de g, tá? 9,81 vai ser igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, que seria 0,4 V2 ao quadrado, que é 0,16 vezes V2 ao quadrado. Resolvendo essa expressão bem simples, nós vamos chegar em V2 igual a 4,58 metros por segundo. Tá, na verdade, V ao quadrado não, né? Só o V2. Legal, então nós achamos V2. Lembra que no enunciado ele pediu calcule a vazão no canal por unidade de largura. Nós já encontramos o V2. O A2 nós já temos aqui essa informação de 0,6 vezes L. Então, se essa daqui é a nossa vazão, a gente pode passar esse L dividindo e nós vamos encontrar justamente o que ele pede, que é o Q dividido por L. Então, vamos passar isso a limpo. O que nós temos? Q é igual ao V2 vezes o A2. O que é o A2? O A2 é 0,6 vezes L. Vamos passar esse L para cá, que a gente fica que Q sobre L é igual a V2 vezes 0,6. A gente acabou de encontrar aqui o nosso V2, né? É só a gente substituir aqui embaixo e encontrar o valor que o exercício pede. Substituindo, nós vamos chegar em Q sobre L igual a 2,75 metros cúbicos por segundo por metro, né? Que seria a vazão a cada metro de largura. Tá? Então, essa é a resposta do exercício. Espero que tenha ficado clara a explicação. Esse é um outro exercício bem simples, mas que ajuda a exercitar esse raciocínio que a equação de Bernoulli nos fornece. Nesse caso, resolvendo um sisteminha, né? Utilizando tanto o conceito de continuidade quanto da equação de Bernoulli. É isso, um abraço.